Um novo ciclo entre Netuno e Vênus acontecendo no dia 3 de abril nos obriga a lidar com as ilusões, miragens, fantasias e confusões nos relacionamentos, parcerias, finanças e amores. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Então o novo ciclo começa na conjunção. Para a astrologia, a conjunção também termina o ciclo anterior. E agora a gente tem que pensar também no que veio do ciclo anterior. O que de 2023, né? O que restou nos temas que a Vênus representa? Quais foram as desilusões, os dissabores? O que Netuno diluiu, né? Levou embora, fez com que a gente se sentisse frustrado, desiludido, porque são sinais de que a gente embarcou em ilusões, né? Em idealizações. E agora a gente precisa seguir a partir daí. O momento da conjunção marca o início, então nós vamos receber os potenciais, vamos entender na mandala quais são esses potenciais que serão trabalhados aí ao longo do ano. Mas é um momento que às vezes a coisa não fica tão clara. A gente precisa enxergar os temas de Vênus de forma diferente para conseguir aproveitar, né? Desenvolver de certa forma uma consciência maior sobre aquilo que foi, né, trabalhado ao longo do ciclo de 2023. Agora a gente está recebendo os potenciais, né? Geralmente também dá uma embaralhada ali, dá uma traz uma nebulosidade, por assim dizer, porque ainda assim o aspecto se manifesta. Então nas relações, principalmente aí no dia 3 de abril, é importante ter os radares ligados, porque muita coisa pode mirabolar nesse sentido. E aí quando Vênus faz conjunção com Netuno, o Netuno traz ali os aspectos mais ilusórios, fantasioso, né? Enganador, entorpecedor, que muitas vezes ele traz. Ele também traz a diluição. O Netuno é uma força para a gente transcender dentro daquilo que a Vênus representa. Porque a gente também pode enxergar as relações como algo maior, né? Transcender os limites, indo muito além e não ficando tão restrito às vezes ali a troca, né? Quando eu falo relacionamentos, eu falo relacionamentos em geral, né? Não só nas relações amorosas, mas e tudo que a gente faz enquanto ser humano é se relacionar. Zelando pelas relações, né? Tendo os radares ligados a 1000%, né? Uma atenção especial, porque a coisa pode ir para o reino da fantasia, né? Para o fantástico, para o mirabolante e perdendo a conexão com a realidade. Então muitas vezes a gente encontra pessoas nessa época e deslumbra, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, mas aí vai vendo e não é nada daquilo. O Netuno tem todos esses aspectos que eu sempre falo aqui no canal, que a gente já trabalha há bastante tempo, né? Inclusive a partir das histórias da sabedoria grega, que Netuno queria governar o reino dos mares e da terra, né, uma alta ilusão ali de que ele daria conta de governar onde Saturno, né, mandava. Depois percebeu que não dava, né, que não tinha capacidade para aquilo, passa o reino da Terra para Júpiter e fica só com o reino dos mares. Então já mostra a ilusão. Também aquelas histórias em que ele estava construindo muro, né, para proteger a cidade de Troia, se volta contra os troianos, ajuda os espartanos na guerra, as disputas com Atena e Hera, onde ele inunda as cidades, ou vai lá e seca as plantações. Então tem esse caráter enganador. Quando a gente acha que ele vai fazer alguma coisa, ele faz outra. Para quem ainda não pegou direito, da próxima vez que estiver frente ao mar, observa como que o mar tem um movimento que é hipnótico, que é entorpecedor, que faz muito bem, inclusive vai limpando a mente, vai deixando a gente mais leve, mas tende a nos atrair, o magnetismo muito forte, e que aquilo ali muitas vezes seduz as pessoas. Daí vem as histórias também de criaturas fantásticas como as sereias e tudo mais, mas ali indicando que se a gente não tomar um certo cuidado, pode embarcar nas ilusões, nas miragens ali e mergulhar fundo. Muitas vezes a gente acha que está pisando num solo muito firme ali, né, dentro do mar, quando a gente menos espera aquilo ali some, o chão some embaixo dos nossos pés.
Então são características que a gente tem que zelar dentro dos relacionamentos, né, dentro das finanças que a Vênus representa, para a gente aproveitar melhor essas energias fantásticas que o Netuno traz, né? Porque não são só aspectos de desafio. Inclusive, quem tem Netuno e Vênus no mapa natal precisa ter uma atenção especial para não se enganar no que se refere às pessoas com quem vai se relacionar. Pode atrair pessoas que muitas vezes passam ali como pessoas que estão carregando um sofrimento muito grande, né? Vítimas das situações, se compadecendo demais dessas pessoas e quando menos espera são enganadas por elas. Então esse aspecto, principalmente de conjunção, traz desafios para a pessoa a partir do mapa natal. Não só a conjunção, mas a quadratura, a oposição, que traz ainda mais tensão, né? Que às vezes obriga a tomar atitude, a movimentar e sair ali muitas vezes do que é o lugar cômodo, para encarar essas ilusões, para encarar também como embarca em miragens no que se refere aos relacionamentos. Então às vezes ali a pessoa idealiza tanto, né, a relação, e que quando aparece alguém não corresponde àquele ideal. Daí vem as frustrações, né, as desilusões. E é um jogo que precisa ser trabalhado. Esses aspectos com Netuno tendem a ser desafiadores. Tem também uma sensibilidade muito grande dependendo do que estiver acontecendo ali no mapa natal. Então bem rapidinho vamos às datas deste ciclo. A conjunção iniciando agora no dia 3 de abril, né? Então a gente começa a trabalhar as energias a partir de agora, o plantio recebendo esses potenciais. A quadratura, o início do desenvolvimento vem no dia 16 de junho. Já o auge, a colheita, né? Os primeiros resultados, o que a gente está desenvolvendo, né? Começa a ter uma lucidez maior em relação a isso no dia 28 de agosto e o ciclo começa a finalizar a partir do dia 9 de novembro, porque aí a gente vai ter uma nova conjunção no dia 1º de fevereiro de 2025. Então a gente tem até lá para trabalhar, né? São 10 meses, né? Esse ciclo vai ser mais rápido do que o anterior, porque não tem uma retrogradação de Vênus no caminho, para a gente aproveitar esses potenciais. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver o que mais ali, quais as energias precisam ser consideradas. Peço também que compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Netuno e Vênus formam um aspecto de conjunção, né? Iniciando o novo ciclo, acontecendo no dia 3 de abril, às 10h10 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez para Contagem. Aqui estão Netuno e Vênus a 28 graus de Peixes, né? Formando a conjunção que inicia um novo ciclo e traz também a finalização do ciclo anterior. Quer dizer que nos temas da Vênus, tudo aquilo que a gente vivenciou desde o ano passado, né, quando teve a conjunção e depois os aspectos de desenvolvimento que a gente acompanhou aqui no canal, agora tendem à dissolução, a diluir, a ir embora, principalmente aquilo que trouxe, né, uma fantasia muito grande, uma miragem muito grande do Netuno. E agora a gente precisa também iniciar uma nova jornada nesse sentido, né, daquilo que vai ser desenvolvido nos temas da Vênus. Lembrando sempre que o Netuno traz esse que enganador, ilusório, confuso, né, inebriante, entorpecedor, que faz com que a gente se perca em miragens e essas miragens acabam trazendo frustrações. Agora, por exemplo, no final do ciclo é muito comum sentir que tudo foi uma grande, né, não passou de um sonho ali e que a gente está caindo de cara, acordando, né, muitas vezes nas relações em geral tem esse efeito, porque a gente embarcou em algo que não existia. Acreditou muitas vezes numa fantasia da nossa própria cabeça em relação ao outro, né? Aos afetos, às relações. Então é muito importante entender que a gente tem que trabalhar essa consciência de Netuno, mais uma vez, é um desafio porque é muito mais fácil a gente embarcar no ilusório. Só que esse fácil depois se prova uma mentira, porque quando a gente cai de cara no chão e tem que lidar com a frustração, com a desilusão, né? Daí muitas vezes não há como recuperar, muita gente não quer voltar disso, porque
A grande verdade é que quando a gente está entorpecido lá no reino místico, fantástico de Netuno, tudo é gostoso, tudo é maravilhoso. Mas depois a gente precisa lidar com a realidade, né, do jeito que ela é realmente, e isso frustra. E a gente vê que a realidade não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo sonhado. Então é importante entender que toda vez que a gente lida com o Netuno, a gente precisa passar por esses aspectos enganadores dele para trabalhar a sensibilidade, a intuição, a empatia, uma série de coisas que tá ali, né, favorável. O principal aqui é que a gente não embarque em novas miragens dentro dos temas da Vênus a partir de agora, né? Vamos pegar ali o apanhado do que foi feito ano passado, aprender com isso e utilizar favoravelmente a partir de agora, sem se deixar levar por fantasias, né? Por coisas que não estão acontecendo. E aí eu sempre falo, né, que não é que a gente não possa sonhar, mas que a gente precisa sonhar e ativamente buscar realizar esses sonhos, né? Meio que fazendo ali uma ponte entre a nossa visão, o nosso mundo fantástico e a realidade, tentando trazer um mais próximo do outro para que a sensação ali de desilusão não se manifeste. E a gente vai ver também que a Vênus está aplicando aqui um sextil com Plutão. E isso vai ser muito importante porque nos temas da Vênus a gente vai precisar dessa purificação, dessa transformação. O Plutão vai expor muitas vezes aquilo que está negativo nas relações, parcerias, acordos e finanças, e a gente vai precisar lidar com isso. Agora, qual que é a grande dificuldade? O Plutão vem mostrar, né, tirar da escuridão, jogar luz, por assim dizer, fazer com que a gente encare, né, de forma dolorosa aquilo que precisa ser visto. Só que do outro lado, né, a força da conjunção pode atuar no sentido de levar a gente para um outro caminho, para uma miragem. E a partir dali a gente se perde novamente. E nesse momento também a Lua vai fazer um sextil com a Vênus e a Lua está conjunto Plutão. O emocional, então, tem uma importância muito grande nesse aspecto, né? Nesse início de ciclo entre Netuno e Vênus. Porque se a gente não estiver ali trabalhando o emocional, aqui está mostrando, ó, não preciso nem falar, mas aqui está mostrando, se a gente não estiver purificando o emocional, essas oscilações, essas mudanças de humor podem interferir nos temas da Vênus e a gente perder isso aqui. Então é muito sensível, né? Os relacionamentos estão com uma sensibilidade muito aflorada, principalmente depois que a Vênus encontrou com o Saturno. Então aquela rigidez, aquela freada que o Saturno poderia ter dado agora meio que vai, né, diluir ali, tender mais para o fantástico do que para qualquer coisa. Mas para isso a gente precisa manter o pé na própria realidade e fazer essas limpezas. O que ajuda no quesito, nas questões emocionais, é que a Lua está em Aquário. Então a gente pode usar da racionalidade, né? Um quê mais intelectual ali para ajudar. E tem outros pontos na mandala também que podem ajudar, como o próprio ascendente a 9 graus de Gêmeos, né? Pedindo dinamismo, pedindo circulação, que a gente faça os contatos necessários, mas também que a gente traga esse quê mais racional, né? Incorpore isso nas relações. Então, quando algo parecer mágico demais, mirabolante demais, né, fantasioso demais, deslumbrar demais, a gente precisa ter um pouco de senso, um pouco de lógica para lidar com isso. Pra gente ver, olha, será que é isso tudo mesmo? Porque às vezes as coisas acontecem de forma, né, inesperada, né? Tem um quê ali, às vezes a gente esquece tudo que foi feito para trás e parece que aconteceu da noite pro dia. Tem muita coisa assim. Mas aí a gente precisa ter essa visão mais, né, racional ali e pensar, será que é isso mesmo? Quais são os indícios? Como que eu posso ver se eu não estou me enganando? E a partir daí trabalhando. Porque agora a gente vai semear o campo, né? Vale sempre a pena lembrar disso. A energia vai ser sensível, conforme eu estou falando, mas a gente também está iniciando um ciclo. E como esse ciclo vai ser iniciado é que vai dizer se vai ser um ciclo de aprendizado, em que a gente vai conseguir lidar com as energias de forma positiva, ou se a gente vai mais uma vez para a terra fantástica de Nárnia esquecer daquilo que precisa ser feito. O meio do céu, a bússola desse período cai na 14 graus de
Peixes. E aí traz na vida pública, carreira e profissão, né, lá o que está sendo esperado de nós, além dessa energia quase infinita, né, dos oceanos profundos que o signo de Peixes representa, do amor incondicional, né, que o próprio Netuno representa. Eu não falei, mas também aqui a capacidade da gente transcender as coisas, né? E além nos relacionamentos do que aquela simples troca, do que aquela simples moeda para a gente conseguir alguma coisa. O jogo de interesse é o que eu quero dizer. E aqui também a gente nota que o Saturno está conjunto a esse meio do céu. Então a estrutura, né? A responsabilidade, a maturidade, a responsabilidade, chamar para si a responsabilidade, encarando isso de forma diferente. Porque se eu embarquei numa miragem, né, foi responsabilidade de quem? Não foi responsabilidade daquela pessoa que parecia, né, coberta de ouro dos pés à cabeça que eu me apaixonei. Fui eu que me deixei levar, então tem que trazer isso. E principalmente trabalhar isso a partir de agora, porque isso é o norte, né? A forma como a gente pode ancorar na própria realidade para não se perder e usufruir tudo que há de bom dessas energias, né? A sensibilidade, a intuição, a imaginação, a fantasia, tudo que pode ajudar nos temas da Vênus, mas para isso a gente precisa ter não pode perder, melhor dizendo, o contato com a realidade, mantendo os radares ligados a 1000% aí. Então isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja útil aí nesse início de ciclo e vamos trabalhando ao longo do ano sem se deixar levar pelas miragens, né? Sem se perder nessa intensidade, essa sensibilidade netuniana que envolve o campo afetivo dos relacionamentos e também das finanças. Então a mandala mostrou que a gente tem ali a Lua, Plutão, né, mexendo com não só a sensibilidade que o Netuno mesmo traz para os temas da Vênus, né, tá trazendo a partir dessa conjunção, mas também a influência emocional, né? A carga emocional vai ser muito pesada se não souber trabalhar. Aquilo que eu sempre falo, vamos dar vazão constantemente, fazendo uma espécie de limpeza emocional para a gente estar o mais estabilizado possível, né? Possível, não é que a gente vai deixar de oscilar, até porque a Lua, que representa as emoções, não deixa de oscilar, né? Não deixa de viver ali as suas oscilações. E com o Plutão pede também limpeza, purga e transformação desses temas. A dificuldade é que a gente viu lá que Netuno e Plutão vão formar um sextil, né? Continuam formando um sextil, melhor dizendo. E essa intensidade traz à tona tudo de forma muito forte, de forma até explosiva. Então requer ainda mais atenção para limpezas, né, para purga. É uma sensibilidade muito grande nos temas que a Vênus representa a partir de agora. Então vale a pena ter os radares ligados a 1000%, como eu sempre falo aqui, principalmente para levar de forma mais positiva os relacionamentos, os afetos, os amores e as finanças. Requer que a gente se prepare, né, faça toda essa purga, passe por tudo isso e continue trabalhando. Então o risco que a gente tem aqui agora é de expor muita coisa, né? Das coisas ficarem nebulosas demais nos temas da Vênus. É preciso se esforçar nesse sentido e desenvolver pensando inclusive nas vulnerabilidades e mantendo sempre o pé na própria realidade. Porque aí a gente consegue evitar as frustrações, né? A gente está falando aqui dos relacionamentos que a Vênus representa e a maior queixa da maioria das pessoas é frustração, é desilusão, né, no campo afetivo. Por quê? Porque se cria um universo mirabolante na cabeça. A cultura faz isso, mas a gente embarca também sem parar para pensar muito, né? Sem ver se realmente aquilo ali tem sintonia com a nossa vida. Todo mundo fica aí desejando um príncipe encantado, uma princesa, né? Aquelas histórias melosas que abundam na ficção e que durante um tempo, né, no sentido do entretenimento é bom, que a gente pode, né, desconectar um pouco da realidade, todos nós precisamos disso. Isso é importante falar, porque eu falo muito dessa questão de manter o pé na realidade, mas a gente observa que o ser humano precisa dessas fugas,
porque são ferramentas que ajudam a gente a lidar com a própria realidade. A questão é quando a gente deixa, né, cruza a linha entre o que é ficção do que é realidade. Então passa a idealizar a nossa vida como se fosse uma ficção. Então vou viver um grande amor, vou me apaixonar, aquelas histórias de novela, dos filmes românticos, né, dos livros, tudo mais, os romances ali, ó, água com açúcar, e a pessoa não consegue enxergar que a realidade é muito diferente daquilo que está sendo pintado ali na tela. Então ela fica esperando sempre alguém que vai corresponder às características que ela idealizou, que vai agir, que vai tratar, né? Uma das coisas mais difíceis de explicar para as pessoas é que ela quer ser tratada de uma maneira que ela idealizou dentro do relacionamento, né? Isso faz com que cause frustração, isso faz com que gere um grande dissabor. Aí quebrou a cara, não foi nada daquilo que estava esperando, ela não quer nunca mais se relacionar com ninguém. Tá cheio de gente assim no mundo. Ai, não vou ficar sozinho porque eu me desiludi, eu me frustrei, não dou conta mais de pegar os caquinhos ali, reparar tudo e continuar a vida. Então é nesse sentido que eu sempre falo, as ilusões, elas são prazerosas, o problema tá aí, né? A gente fica entorpecido, é gostoso, né? Como tomar ali uma caipirinha, então muda totalmente a vibe ali do momento e é gostoso. Só que quando a gente afasta demais, aliena demais, perde o referencial que deveria ser aquilo que está acontecendo de fato, deixa de aproveitar quem está na nossa vida porque fica mirabolando um cenário que só existe no imaginário, é que aí gera toda essa dor, toda essa frustração. E eu já falei, o Netuno engana, ele atrai, né, aquilo que eu falei lá no início, do mar, ele atrai, ele magnetiza a gente e ao mesmo tempo ele dilui, ele dissolve aquilo. Então o sonho vai embora, como se fosse um doce, uma chuva, lavado pela água. Então vai embora e fica o dissabor, fica o gosto amargo, a sensação de que eu não quero mais passar por isso. Muita gente entra até numa onda vingativa, né, de punir a si mesmo, de se martirizar, que é outra energia que vem do Netuno, de se colocar como o grande Marte, o grande sofredor que nunca mais vai passar por aquilo, e aí fecha todo o campo dos relacionamentos. E não só no sentido afetivo, né? As relações em si perdem o sabor, porque fica aquela pessoa que tá ali amargurada e ela não quer se abrir para mais ninguém, porque ela sofreu uma grande decepção. Mas aí vale perguntar, né? A responsabilidade é de quem? Quem será que embarcou na miragem? Quem que se deixou levar pelas ilusões da vida, né? Não adianta responsabilizar, jogar a culpa para o outro, né? Culpar o outro é muito fácil. A dificuldade está em chamar para si a responsabilidade, recolher ali os caquinhos, se colocar de pé de novo e seguir no desafio da vida. Todos nós, não existe uma pessoa na face da Terra que não tenha se desiludido com alguém, mas que aprendeu, e o aprendizado é que deve ser levado, né? E não agir com essa força, né? Colocar toda essa força para fechar vamos dizer assim, o coração ali e não se abrir para mais ninguém, porque isso é uma receita para se desiludir. Assim como mirabolar demais é um indício de sabores, de desilusões, se fechar demais também não é a resposta. A gente vai precisar trabalhar, né, desenvolver a consciência e principalmente a antena, os radares, né? Porque uma pessoa que te engana uma vez dificilmente vai te enganar pela segunda, se você aprendeu a ler aqueles sinais e se você aprendeu também a trabalhar, a ter ferramentas e formas de não ficar tão presa às ilusões. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais deste e de outros aspectos no mapa natal, tem o link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.